Pode ser fim de semana ou dia de semana, pode ser outono, primavera, inverno ou verão. É uma grande realidade que o futebol é um fenômeno e uma sensação que percorre gerações e gerações, multidões e multidões. Futebol é aquilo que encanta e que acima de tudo acalenta e acalma, mas também aflora os ânimos de todo mundo que acompanha. Por isso que agora você vai ver mais novidades e notícias referentes ao mercado da bola. Tudo que tá rolando no futebol hoje. Se inscreva no canal, acima de tudo, deixa o like e vamos em busca de ver mais e mais coisas. Tamo junto. Você lembra do Xavi Simons, aquele jogador que era da base do Barcelona, depois se transferiu pro PSG, foi chamado de traidor e de novo talento do mundo? Sim, é esse Xavi Simons mesmo que você tá pensando. Pois é, ele foi pro campeonato holandês e como você já deve saber, ou pelo menos vai saber agora, no PSV ele foi fantástico, fez atuações incríveis e mostrou que sim é um jogador que não pode ser queimado e que tem grandes oportunidades. E que mais parece é que o Paris Saint-Germain é sim um cemitério de craques, é impressionante. Tudo que vai pra esse time dá errado, não tem jeito. Xavi Simons parecia ir pro Arsenal ou pra outra equipe, só que ele não contava que estava nas letras miudinhas do contrato que o Paris Saint-Germain pode resgatar o Xavi Simons por 6 milhões. Informação destacada pelo especialista em transferências Fabrício Romano deixa a jovem promessa meio triste. A informação foi avançada pelo mediático Fabrício Romano, especialista em transferências, e deixou muita gente surpreendida. O talentoso meia Xavi Simons pode ser resgatado por meros 6 milhões de euros. Ele estava na cláusula do contrato em que ele foi transferido. O jogador holandês, nascido em Amsterdã há 20 anos, tem um valor de mercado de 30 milhões de euros e fez 22 gols e 11 assistências que conseguiu em 48 jogos. É sacanagem. Um preço reduzido em 1/5 perante o que poderia ter. O Paris Saint-Germain é esperto, hein? Só não é esperto pra montar grande equipe, mas tudo bem, né? Mais trechos da entrevista de Daniel Alves à La Vanguardia após seu primeiro pronunciamento na prisão volta a ter forma. O jogador vem se pronunciado perante tudo que vem acontecendo e não poupa suas palavras. Segundo ele, o jogador falou agora o seguinte: "Não sou o Robinho, sou Daniel Alves. Saí de casa com 14 anos e desde então busco minha vida e resolvo todos os problemas sozinho. Eu sempre mostrei a cara, eu nunca fugia. Por isso não entendo por que não me concedem a liberdade provisória por risco de fuga. Vou sempre com a cabeça bem erguida. Eu não pretendo fugir das minhas responsabilidades. Em casa meus pais me ensinaram alguns princípios e valores que me guiaram em minha vida. E entre esses valores está nunca agir com violência. Se eu tivesse a intenção de fugir, teria me apresentado na Espanha ou teria viajado do México pro Brasil, onde a extradição é quase impossível. Aparentemente é mais fácil colocar o nome de outra pessoa do que assumir o erro dele." Teve a comparação inclusive com o Robinho. Nas redes sociais, as línguas mais afiadas colocam que o clima tá ficando bom na prisão. Vai ser uma reedição da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, só que a seleção brasileira. O time de Robinho versus o time de Daniel Alves. Quem ganhar fica com o almoço do outro. Sacanagem, hein? Mas a realidade é que o caso é bem sério, e bem que a gente gostaria que fosse uma mera brincadeira. É triste ver tudo isso que tá acontecendo, e mais triste ainda é ver que o Daniel Alves não assume seu erro. É mais delicado ainda de defender ou pensar em defender um cara dessa maneira. Não há defesa. Como eu sempre digo, que a justiça seja feita. Ponto final. Franceses garantem que Bernardo Silva não está convencido para ir pro Al Hilal e que ele não vai representar mais uma onda de jogadores que saíram do futebol europeu para ir para a Arábia Saudita. Bernardo Silva está a agitar, e de que maneira agitando o mercado da bola, e se sucedem notícias sobre o futuro do jogador português, que está em final de contrato com o Man City e que desde a semana passada, como foi noticiado a partir lá da Espanha, estaria já embalado pelos milhões sauditas para deixar o futebol europeu. Na França, contudo, garantiram esta quinta-feira que não é bem assim que as coisas sucedem e que, pelo contrário, o Bernardo Silva ainda não está convencido que o futebol árabe será o melhor passo a dar na carreira nessa altura. O Futmercato, que diz que o Al Hilal tentou de todas as maneiras contratar o Bernardo Silva. Fala-se uma coisa de 100 milhões de euros por ano pelo jogador português, mas que ele estava mais tentado, na verdade, a aceitar as propostas que tem em mãos de Barcelona e Paris Saint-Germain. Isso quando tem também em carteira a hipótese de renovar com o Man City por mais 2 temporadas. Mas essa hipótese é a mais complicada. Todo mundo já cravava o Bernardo Silva em outros lugares, mas a grande realidade é que ele parece permanecer no futebol europeu. E convenhamos, se eu fosse o Bernardo, com o futebol que ele tem, eu nem cogitaria pensar em ir pro Al Hilal. Não importa em como a questão de dinheiro afetaria, pois o Bernardo ainda tem muito mercado na Europa e pode ganhar rios de dinheiro com certeza por aqui. Ou melhor dizendo, por lá. A gente fala por aqui como se aqui fosse Europa, né? Mas enfim, vocês entenderam. Um jogador da qualidade dele tem muito futebol pra Europa ainda, e com certeza isso deve pesar muito mais na decisão do jogador. Mas tem um jogador por aí que é muito conhecido e que talvez está fazendo suas malas para a Arábia Saudita. Lewandowski recebe oferta astronômica dos árabes e pode muito bem sair do Barça. O atacante fez grande temporada com a camisa do clube catalão. O futebol da Arábia Saudita é a bola da vez e segue em busca de grandes estrelas. Após Cristiano Ronaldo e Benzema trocarem a Europa pelo Oriente Médio, Robert Lewandowski do Barcelona é outro a entrar na mira daquele país. O atacante recebeu oferta astronômica de 150 milhões de euros por temporada, cerca de 786 milhões
milhões de reais para jogar na Arábia Saudita. Segundo informações do portal polonês Mexic, Lewandowski até o momento, no entanto, decidiu recusar a proposta. O jogador ainda tem mais 3 anos de contrato com o Barcelona e pretende cumprir o vínculo com o clube catalão. O atacante polonês fez uma grande temporada vestindo a camisa do Barcelona. Leva entrou em campo em 46 oportunidades e, ao todo, o jogador anotou 33 gols e deu 8 assistências. Além de bons números, Lewandowski também contribuiu para que o Barcelona conquistasse 2 títulos nessa temporada, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. E o Neymar não desistiu, hein? Neymar faz contato com o empresário e quer volta ao Barcelona. O jogador do PSG tenta a qualquer custo retornar à Europa na próxima temporada. Embora Xavi Hernández tenha dito que a volta de Neymar ao Barcelona não estava nos planos, o craque brasileiro não desiste e insiste na possibilidade, segundo informa o jornal espanhol Sport. A situação é diferente do acontecido em 2019, quando o camisa 10 tentou retornar ao clube catalão pouco mais de um ano atuando pelo PSG. Dessa vez o Neymar tem um ponto a favor: a vontade do time francês em querer negociá-lo na próxima janela de transferências. Neymar tem procurado se aproximar do Barça por meio do empresário Pini Zahavi. O empresário israelense foi figura fundamental na saída do brasileiro do Camp Nou e é grande amigo do presidente Joan Laporta. Apesar disso, a situação é complexa e o jornal ainda garante que a volta do meio atacante do Barça torna-se algo de alta complexidade. Um possível negócio apenas poderia ser cogitado se algumas condições financeiras fossem atendidas. Uma delas, a principal, seria que Neymar tentasse sua liberação junto ao PSG por uma tentativa de empréstimo. Devido à delicada situação financeira, o time catalão não teria condições de pagar pela transferência do jogador de já 31 anos. Vamos combinar aqui, tanto entre eu quanto você. Pelo amor de Deus, se você pega o futebol árabe e o Barcelona, se você pega a Premier League e o futebol árabe, se você pega jogar no Santos ou futebol árabe, pelo amor de Deus, em questão de visibilidade, qualquer das opções é a melhor, tirando a brincadeira do Santos, que vem um pouco mal das pernas, mas tudo ok. Não à toa, o Neymar tem essa intenção de voltar ao clube onde teve tantas glórias. Ele acredita que voltando pro Barcelona, a sua situação melhoraria muito e seu ânimo a voltar a jogar futebol seria bem mais recuperado. Mas eu quero saber da tua opinião. Você acha que compensa mesmo pro Neymar fazer esse tipo de escolha e retornar ao clube que foi tão feliz? Comenta aqui. E comenta também se o Xavi Hernández deve ceder um pouco em relação a ele e admitir que ele é uma peça importante ao atual Barcelona. Passos lentos, bem lentos. Negociações entre Cuéllar e Corinthians travam e volante pode fechar com outro clube. O atleta é um dos desejos do Corinthians. O timão, que vem tentando se recuperar na temporada, e a equipe que até então não vem fazendo no geral um bom 2023, sendo eliminado de forma precoce do Campeonato Paulista da Libertadores, quer tentar novos destinos. Ainda assim, a diretoria segue atenta ao mercado da bola para achar novos nomes para melhorar ainda mais o plantel dos jogadores. Um dos nomes que podem chegar é do volante Gustavo Cuéllar. O meio-campista é do Al Hilal da Arábia Saudita, mas despertou o interesse em retornar ao futebol brasileiro, onde se destacou com a camisa do Flamengo. Assim, o timão se tornou um dos interessados. Todavia, a situação não é tão fácil, já que Cuéllar ainda tem contrato com o time saudita até julho de 2024. Os árabes pedem cerca de 6 milhões de euros, o que dá aproximadamente 31 milhões de reais, valor considerado alto pelo Corinthians, que já informou que sua última oferta é de 3 milhões de euros, 15,7 milhões de reais, segundo o Samir Carvalho. E a situação não é nada otimista. As conversas entre as partes estão travadas. De acordo com as informações publicadas pelo GE, as tentativas entre os clubes estão lentas e o Corinthians não está tão confiante em relação à contratação de Cuéllar. Por conta disso, outros clubes podem se aproveitar dessa situação para avançar pelo colombiano. O Internacional também é um brasileiro interessado. Do mesmo modo, o Al-Shabaab também foi especulado como provável destino do Cuéllar. Você que é flamenguista talvez não vai gostar de lembrar desse nome, mas fazer o que, né? Você que é corintiano também não. E você que é rival vai adorar. Vitor Pereira, lembra dele? Ex-Flamengo e Corinthians, o técnico se coloca à disposição para assumir gigante do futebol brasileiro. É um desafio que vale a pena. O português está livre do mercado. Vitor Pereira, ex-comandante do Flamengo e do Corinthians, abriu o jogo sobre a possibilidade de assumir o gigante do futebol brasileiro no futuro. VP encontra-se livre no mercado desde passagem sem sucesso pelo Flamengo. No Brasil, Vitor Pereira tem uma marcante passagem com as cores do Corinthians em 2022. Naquele ano, ele levou o clube à final da Copa do Brasil, se classificou para a Libertadores via Brasileirão e na competição da Conmebol terminou nas quartas de final. Em 2023, após deixar o Corinthians alegando problemas familiares fantasmas, ele pegou todos de surpresa e assinou com o Flamengo. Todavia, a passagem não foi nada animadora e poucos meses depois ele foi demitido, mas pode estar voltando ao Brasil. Em entrevista ao jornal Record de Portugal, Vitor Pereira revelou que pode voltar ao futebol brasileiro em breve. Ele falou que o Campeonato Brasileiro coloca muitas dificuldades pela qualidade das equipes, pela diferente forma de jogar cada uma das equipes, pelas descolocações, pelo campeonato muito apertado, mas ele disse que é um desafio que vale muito a pena e está de olho na próxima equipe que puder contratá-lo. E terminou falando que, portanto, não vê o porquê de um dia não voltar. E aí, ele cabe no seu time? DJ Gabriela Cavalim quer levar processo contra Antony pra Inglaterra. Virou meu maior pesadelo.
Após o registro feito de boletim de ocorrências, ex do atacante do United revela agressões físicas cometidas pelo jogador. A DJ Gabriela Cavalim foi mais a fundo e afirmou que pretende levar o processo que move contra Anthony por violência doméstica, ameaça física e lesão corporal para a Inglaterra, onde atua o jogador. Ela já tinha relatado em entrevista à Record detalhes de como teriam sido as agressões cometidas pelo atacante do United e que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ao Estadão, a assessoria de Anthony afirmou que o jogador não vai se manifestar sobre o caso. Ela afirmou mais detalhes sobre a situação, que complicaram ainda mais o jogador. Ela afirmou que o jogador jogou algo nela, começou a chutá-la, pegou pelo cabelo, deu cabeçada, cortou até a cabeça, segurou pelos dois braços, jogou na cama e caiu em cima dela. E aí teria deslocado sua prótese de silicone. Na hora deu uma falta de ar nela que parecia que ela ia falecer. O boletim de ocorrências feito por Gabriela foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher no Tatuapé, em São Paulo. Segundo o documento obtido pelo Estadão, a denunciante pleiteia ainda medidas protetivas de urgência. Um exame de corpo de delito foi requisitado pela equipe chefiada pela delegada Jaqueline Rose Jajak. Ele foi meu maior sonho e depois virou meu maior pesadelo. Ele conseguiu ser os dois. Ele hoje é totalmente o oposto do que conheci. Sempre teve temperamento difícil, envolvido em brigas dentro e fora de campo. Nesses picos de raiva e ciúmes, ele não media as palavras para me ofender. O que ele pudesse falar de mais baixo e sujo, ele falava, independentemente de ser verdade ou não, afirmou Gabriela Cavalim. Anthony despontou pro futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copinha pelo São Paulo. No ano seguinte, o tricolor paulista vendeu o atacante para o Ajax da Holanda por 16 milhões de euros, 74 milhões na cotação da época. O atacante rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques do Brasil na Europa. Campeão com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e acumulando convocações para a seleção brasileira, Anthony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros, 500 milhões de reais, tornando-se a maior venda da história do futebol holandês. O atacante esteve no elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar, acabou ficando de fora da última convocação e agora vem se tornando um destaque nas páginas policiais. Anthony, a coisa tá feia pra você. Notícia de última hora. Muitas pessoas no Real Madrid acreditam que Mbappé está chegando nessa janela. Mbappé. Provavelmente teremos uma tartaruga ninja sobrevoando o Santiago Bernabéu, com o mestre sprinter sendo o Ancelotti. Brincadeiras à parte, Kylian Mbappé está muito tentado em ir para o Real, e principalmente após uma novela que teria indicado a junção dele com o Rodrigo, no qual haveria uma troca em que Mbappé, ou melhor dizendo, Donatello mais querido do mundo, ou às vezes até mais odiado também, poderia ir para o Real Madrid. Por comando do Ancelotti, a equipe merengue não conseguiu alcançar o sucesso desejado, sendo eliminado precocemente da Champions e vendo seu maior rival, Barcelona, conquistar o título da La Liga. No entanto, apesar desses resultados adversos, a diretoria segue atenta ao mercado da bola para achar novos nomes e melhorar ainda mais o plantel de jogadores nessa janela. O clube espanhol pode se envolver inclusive em uma de suas grandes joias. De acordo com as informações publicadas pelo portal Defensa Central, o PSG tem interesse em contratar o atacante Rodrigo. O brasileiro estaria envolvido em uma troca com Kylian Mbappé, de saída do clube parisiense após decidir não renovar seu contrato. Assim, para não perder o craque de graça, a diretoria pode até vendê-lo nessa janela. O Real Madrid é o principal interessado na sua contratação. Do mesmo modo, Rodrigo é um dos destaques do time espanhol, sendo peça fundamental para Carlo Ancelotti. Assim, o PSG vê com bons olhos a sua contratação para ser o substituto do Kylian na próxima temporada. Embora o interesse do clube tenha sido despertado em relação a Vinícius Júnior, o presidente do Real, Florentino Pérez, decidiu descartar a possibilidade de negociar o jovem talento mais valorizado. Por outro lado, Rodrigo é considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. Com apenas 20 anos, o atacante brasileiro tem mostrado um talento excepcional e um grande potencial para se tornar um dos principais jogadores do Real Madrid e da seleção brasileira. Atenção! Di Maria deixa a Juventus e fecha acordo com Benfica de jornal. Segundo o jornal português, atacante tem retorno ao Benfica confirmado. Nesta quarta-feira 21, o portal português Record confirmou que Ángel Di Maria será o novo reforço do Benfica para a temporada 23-24. Nas últimas horas foram fechados os detalhes da contratação do atacante argentino. O anúncio oficial do clube deve ocorrer nos próximos dias. O jogador argentino campeão do mundo deve fechar contrato por uma temporada com o clube. Ainda de acordo com o veículo, Nicolás Otamendi teve uma contribuição essencial considerando as relações de amizade entre os dois. O capitão do Benfica, que já divide o vestiário da seleção argentina com o Di Maria, renovou o contrato por 2 anos. Em sua primeira passagem pelo Benfica, entre os anos de 2007 e 2010, Di Maria jogou 121 partidas, marcou 15 gols e deu 28 assistências. Já com a camisa da Juve, desde que chegou em 2022, o atacante argentino participou de 40 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com Kai Havertz vai pro Real Madrid? Nananina não, Kai Havertz vai pro Arsenal. Arsenal acerta a contratação do Kai Havertz por até 400 milhões de reais. O vice-campeão da Premier League deve pagar ao Chelsea até 65 milhões de libras pelo meio atacante. Os Gunners enfim acertaram a contratação do Havertz. Essa transferência deve custar entre 60 e 65 milhões de libras, 396,8 milhões de reais. A informação foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, e pelo site The Athletic. De
acordo com esses veículos de imprensa, os clubes ainda estão finalizando os detalhes contratuais da transferência. O jogador já tem tudo resolvido com o Arsenal e deve passar por exames médicos em breve. Ele tinha vínculo com o Chelsea até junho de 2025, revelado pelo Bayer Leverkusen, clube onde atuou até 2020. O Havertz disputou as últimas 3 partidas pelo Chelsea. Essa transferência custou 90 milhões de libras na época e desde então o meio atacante disputou 139 jogos pelo time inglês, marcando 32 gols e dando 13 assistências. O Chelsea terminou a última edição do campeonato inglês na 12ª posição apenas, longe da zona de classificação para as competições continentais. Isso exigiu uma redução de custos para 23-24, tanto que o clube já negociou nessa janela o volante Kanté para o Al Ittihad e deve fazer o mesmo com o zagueiro Koulibaly e o goleiro Mendy. E agora o dilema é de simplesmente Harry Kane, o atacante que todos querem, mas sem pagar o preço. Atacante do Tottenham e capitão da seleção inglesa, é objeto de desejo do Real Madrid, Manchester United e PSG. Desempenho constante no mais alto nível justificaria 100 milhões de libras por ele. Harry Kane fechou mais uma temporada de altíssimo nível pelo Tottenham e pela Inglaterra. É um dos melhores centroavantes do mundo hoje de sua geração. Vários dos maiores clubes da Europa o têm como alvo para essa janela de transferências. Mesmo assim, ninguém tira o escorpião do bolso. Mas por quê? Se juntarmos todos os compromissos oficiais da temporada 22-23 entre clube e seleção, Kane disputou 60 jogos, marcou 40 gols e deu 9 assistências. Números até melhores do que, por exemplo, Immobile, Mané, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Benzema, entre outros. É sério, o cara é bravo. Falando em Benzema, o Real Madrid ainda não encontrou um jogador pronto para substituí-lo. Isso, claro, à altura. Kane conta com a preferência do técnico Carlo Ancelotti, mas sua negociação com o Real ficou bem distante. O Paris Saint-Germain é outro clube que sonha com sua possível contratação. O Manchester United estava na disputa até poucas semanas atrás, mas parece ter desistido. O centroavante tem mais um ano de contrato com o Tottenham, ou seja, até junho de 2024, e o clube não aceita menos do que 100 milhões de libras, cerca de 614 milhões de reais. A questão é, vale a pena pagar tudo isso pra ele? Sim, claro que vale. Para o mercado que viu nos últimos tempos, o Chelsea investir 121 milhões de euros em Enzo Fernandes, o Manchester United pagar 95 milhões de euros por Antony e o Liverpool gastar 80 milhões de euros em Darwin Núñez, por que não desembolsar esse valor por Harry Kane? Mais um giro de notícias, novidades e tudo que cerca o futebol concluído com sucesso. Fique sempre ligado aqui, pois sempre estarei trazendo novidades. Até o próximo vídeo. Valeu!